a inteligência artificial ela vai ser usada no mercado financeiro de várias formas, em várias áreas, né? A gente pode começar falando, por exemplo, desde a experiência do próprio funcionário do banco e o atendimento que ele vai ter dentro do banco. A gente pode falar também da experiência do cliente do banco, né, junto nos seus canais de comunicação com o banco. E a gente pode falar também da experiência do time de operações que na gestão dos ativos, na gestão da operação do banco. São três áreas bem diferentes, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, da gestão dos clientes, a gente vai usar muito nos canais de venda, nos canais de acesso para o cliente. Hoje é onde a gente está vendo começar. Mas a inteligência artificial, quando a gente está aplicando, por exemplo, a quaisquer métodos de comunicação, seja métodos internos, para os funcionários, métodos para falar com o cliente ou com as operações, a inteligência artificial é muito demandante em termos de rede, de conectividade, né? Então, todo mundo está revendo a sua infraestrutura de conectividade justamente quando está querendo que a inteligência artificial ou essas tecnologias mais modernas, mais interessantes, elas possam funcionar com performance e qualidade para quem quiser usar, né? Todos os clientes nossos no mercado financeiro e não no mercado financeiro estão olhando novamente para as arquiteturas, estão trazendo, por exemplo, os conceitos novos de Wi-Fi 6, olhando para Wi-Fi 7, olhando para 5G privado. Então tem muita coisa nova saindo que tem a ver justamente com essa demanda das novas aplicações como a inteligência artificial para que a gente tenha boa qualidade, boa experiência de uso. A experiência, quando a gente fala do ponto de vista de redes, a experiência, normalmente a gente monitora velocidade, né, exposição para banda, quantidade de banda, a gente monitora a latência, né? Então essas tecnologias todas novas, elas te dão mais canais de comunicação, vamos dizer assim, simplificando, né? Então você tem mais banda disponível para os usuários. Quando a gente pega, por exemplo, o Wi-Fi 6 e agora o Wi-Fi 7 daqui a pouquinho, a gente vê que novas frequências, novas faixas de frequência estão disponíveis. Quando a gente fala do 5G privado, que é uma outra forma de comunicação, a gente está falando também de não só você ter mais banda disponível pela tecnologia ser mais moderna, mas principalmente pela latência de comunicação ter diminuído muito se a gente comparar com as tecnologias antigas do mundo de móvel, né? Então, isso, quando você tem uma aplicação, um ser humano ou qualquer robô, algo que está utilizando inteligência artificial, seja usuário ou uma máquina, a experiência do usuário ou da máquina, ela vai ser muito afetada pela questão da latência, por exemplo. E latência é uma coisa que as tecnologias novas, sem fio, estão trazendo muito melhor, né? Então, como você falou já, que é quantidade de banda, menor latência, mais previsibilidade, mais canais de comunicação. Então isso a gente está encontrando nessas tecnologias mais novas. Então assim, hoje a gente está vendo o 5G privado, ele é uma alternativa em vários momentos e várias situações, tá? Normalmente, quando a gente fala de indústria 4.0, tá? E aí, não necessariamente no mercado financeiro, a gente está vendo, por exemplo, sites grandes, plantas grandes, né? Fábricas. A gente está vendo uma migração de conectividade para o 5G privado, fugindo um pouco do Wi-Fi. Lembrando que o 5G privado, ele tem as mesmas características de segurança que o Wi-Fi oferecia, ou seja, ele é bastante seguro, só que agora numa tecnologia que dá uma abrangência maior de conectividade, né? Então, ou seja, você consegue atender uma área maior com menos custo, vamos dizer assim, tá? Menos equipamentos e menos custos. Então, áreas grandes, áreas que não conseguimos cobrir com Wi-Fi, são candidatos. Quando a gente está falando do mercado financeiro, a gente está vendo algumas experiências, por exemplo, nos sites grandes, das grandes instituições financeiras, onde eles estão buscando principalmente segurança, que é um tema super importante no 5G privado, que no 5G público você não tem. No 5G privado você controla a sua própria infraestrutura, a sua própria rede, ao passo que no 5G público você tem uma operadora controlando para você, então você perde um pouco das capacidades que você gostaria de ter, do ponto de vista de controle de segurança. Portanto,
tanto no mercado financeiro a gente está vendo algumas experiências assim. Então, algumas áreas onde você tem muitos usuários e a gente quer proteger, né? Ou, por exemplo, numa agência, onde você quer ter uma experiência eventualmente diferente para o usuário, conectar dispositivos, conectar máquinas numa agência, coisas que hoje a experiência do cliente na agência é muito importante. Então, você pode utilizar o 5G também, o 5G privado nesse caso, para trazer uma experiência diferente para o cliente na agência, né? Então, são algumas experiências que nós estamos vendo quando a gente fala do uso do 5G privado. Tudo começando agora, esse tipo de tecnologia, ela começa, daqui a pouco começa a pipocar as ideias bacanas, então a gente está vendo ideias super interessantes pintarem, e aí, óbvio, isso somado, isso é um enabler, né? É algo que te provê a capacidade de você começar a inventar, por exemplo, máquinas inteligentes, coisas usando inteligência artificial e Gen AI, então você começa a ter outras aplicações, por exemplo, de inteligência, realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso é baseado, precisa de conectividade eficiente, segura, com banda para funcionar. Então a gente está vendo essas experiências começando a funcionar agora, começando a acontecer. A infraestrutura de networking é a base para tudo. A gente vê pela internet, né? Quanto mais banda a gente vê na internet como um todo, mais a nossa experiência como cliente é melhor para você ver vídeo, para fazer as coisas que a gente faz como usuário, né? A empresa é a mesma coisa, todas as aplicações ou as experiências de empregados, dos funcionários, ou as experiências de cliente, todas elas dependem de disponibilidade de banda. Disponibilidade de banda para um mundo sem fio está sempre em evolução, porque a tecnologia ela precisa evoluir, porque a necessidade de banda é muito acelerada, né? Então, se a gente pegar aplicações novas com redes de 4, 5 anos atrás ou até mais recentes, não funcionam bem, né? Assim, em termo para o usuário, ele vai reclamar porque ele quer usar, ele quer usar um robozinho inteligente, ele quer ver uma realidade aumentada, ele quer ver vídeo de alta qualidade, ele quer ver uma câmera de monitoração com boa qualidade, ele tem várias aplicações modernas e novas que a gente não consegue se a rede não estiver bem cuidada, né? E felizmente, né, já que a gente está vendo essas tecnologias, uma corrida rápida, felizmente, para novas tecnologias. A NTT, por exemplo, já está testando o 6G, né? Então, assim, a gente lidera isso no mundo, né? Então, assim, essas coisas, daqui a pouco vem o 6, daqui a pouco vem o 7, o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 7, o Wi-Fi 8. Então, a gente está vendo que os fabricantes de tecnologia estão correndo porque a rede é a base para tudo que você quer falar de aplicação.